Essa é mais uma aula da série Nivelamento em Matemática Básica aqui do canal. Nivelamento porque a gente vai nivelar esse conhecimento que está te faltando, trazer para o mesmo nível da galera. E você vai começar a entender essa matemática como todo mundo está entendendo. Para você que está nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, está estudando para um concurso, ou só realmente gosta de matemática, está no lugar certo. Vamos junto para a aula que você vai entender sobre esta tal matemática. Nessa aula, nós vamos falar sobre frações. E se para você, como para outros alunos também, esse assunto se apresenta dessa forma, você está no lugar certo. Essa aula a gente vai falar sobre a representação e leitura das frações, mas frações a gente vai falar em outras tantas aulas que vêm na sequência. Fica junto que esse cara aqui, esse tal fantasma que é a fração para você, vai desaparecer. Vamos para a aula que você vai entender sobre fração. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a notação de uma fração. O que é a notação de uma fração? É o nome em que é chamado a parte de cima e a parte de baixo. O A é o nosso numerador e o B é o nosso denominador. A parte de baixo representa o todo. Colocar aqui para vocês entenderem. E a parte de cima representa o que se utiliza do todo. Então, é o que é utilizado. Vamos colocar útil aqui para vocês entenderem. Então, vamos representar essa primeira figura aqui em forma de fração. Aqui eu quero representar essa parte azul que está nessa figura aqui. Então, aqui a gente sabe que a parte de baixo de uma fração... Isso é importante você entender definitivamente. Porque daí não vai ter mais erro com relação à fração. Se o denominador é o todo e ele está na parte de baixo... Qual é o todo que nós estamos representando aqui? Esse é o todo. E ele foi dividido em 4 partes. Então, a parte de baixo aqui do todo é o 4. Por quê? Porque esse todo foi dividido em 4 partes. E quantas partes nós estamos usando com azul? Uma parte. Ah, mas é só isso, Sandro? Sim, é só isso. E a parte vermelha? Como que a gente representa? Desse todo aqui. Primeiro, a gente vai representar o todo, que é o denominador, e a parte de baixo da fração. O todo, a gente sabe que foi dividido em 4 partes. Quantas partes vermelhas nós estamos ocupando desse todo que tem 4 partes? Nós estamos ocupando 3 partes. E é só isso, só essa forma que a gente precisa entender para representar uma fração. E nessa outra figura aqui, que a gente tem todas as partes pintadas, que a gente representa a fração para essa figura. Ora, o todo não foi dividido em 4 partes? foi Então, a gente vai botar o 4 como parte de baixo. Quantas partes estão sendo utilizadas aqui na parte de cima? 4 partes. Ora, 4 sobre 4, 4 quartos. 4 dividido por 4, Porque isso é uma divisão, uma fração é uma divisão. Se eu tenho 4 sorvetes e 4 pessoas, cada pessoa vai receber um sorvete. Então, 4 quartos é 1. Uma fração com o numerador e o denominador iguais representam o todo dessa fração. 1 é um todo, é um inteiro. Aqui, então, reforçando o que a gente acabou de falar, a parte de cima é o numerador. A parte de baixo é o denominador. Outra forma que a gente vai encontrar de fração representada na literatura, nos livros, é simplesmente uma barra. Então, essa forma também pode ser apresentada para representar uma fração nos nossos exercícios. Então, a gente tem em cima o numerador. O numerador é o número escrito na parte superior e indica quantas partes estão sendo utilizadas na questão. E o denominador é o número escrito na parte inferior e indica o número de partes em que o todo está dividido. E não pode ser igual a 0. Isso é importante, pessoal. A gente viu na aula de divisão que na matemática a gente nunca divide por 0. Então, é importante você ir lá olhar a aula de divisão
porque uma aula vai complementando a outra. Nesse caso aqui, a gente vai encontrar uma fração para representar cada uma dessas figuras. Observem que dos dois lados as figuras são iguais. De um lado a gente vai representar somente a parte azul e do outro lado a gente vai representar a parte vermelha das mesmas figuras. Nessa primeira figura aqui, o nosso todo foi dividido em 4 partes iguais. Então, o denominador da nossa fração é 4. E quantas partes azuis foram pintadas? Apenas uma. Então, a fração que representa essa figura, É 1/4. do outro lado, nós temos o mesmo todo. Quando a gente fala em todo, é a figura. A figura é um todo. Esse todo foi dividido em 4 partes. Esse é o nosso denominador. Quantas partes vermelhas foram pintadas desse todo? 3 partes. A fração que representa essa figura é o 3/4. aqui embaixo. O nosso todo, a nossa figura, foi dividida em 6 partes. Então, o denominador da nossa fração é o 6. E quantas partes azuis foram pintadas? 1, 2, 3 4 partes azuis. Simplesmente o numerador da nossa fração é o 4, denominador 6, 4/6 é a fração que representa essa figura aqui. No último caso aqui, a mesma figura anterior, o nosso todo foi dividido em 6 partes, o que é o denominador da nossa fração, e em vermelho foram pintadas apenas 2 partes. A fração que representa essa figura é o 2/6. Para que a gente possa aproveitar bastante essa aula e entender definitivamente a representação de uma fração, aqui nós temos outras figuras sendo apresentadas, figuras iguais pedindo a representação dela na parte azul e a representação somente da parte vermelha. Então, aqui nós temos uma figura que representa esse todo e essa figura foi dividida em 8 partes. Portanto, o todo aqui ele foi dividido em 8 partes. 8 é o denominador da nossa fração. E ele pede a parte azul. Parte azul foi 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas. Então, a fração que representa essa figura é o 5/8. a mesma figura do outro lado, a gente já sabe que ela foi dividida em 8, sempre aqui embaixo, pessoal, a quantidade de divisões que a figura sofreu. E ela pintou apenas de vermelho 3 partes. Então, a fração que representa essa figura é o 3/8. na de baixo. O todo foi dividido em 5 partes. Nós temos aqui o nosso denominador é o 5. A parte azul são 4 partes pintadas. Então, a fração que representa essa figura é o 4/5. Nesse momento da explicação, eu preciso que vocês entendam que quando a gente fala de um todo, independe da forma como essa figura se apresenta. Vocês percebam que aqui a gente tem um círculo, aqui a gente tem uma espécie de retângulo e aqui um quadrado. Todos eles estão representando o todo em questão, independente da forma que se apresenta. O importante para a gente é saber qual a quantidade de divisões que esse todo sofreu. Então, aqui, nesse caso aqui, ele sofreu 5 divisões, então a gente sabe que o nosso todo é o denominador e sofreu 5 divisões. E a parte pintada, que é o vermelho nesse caso aqui, é uma só. Então, a fração que representa essa figura é 1/5. Aqui embaixo, nós temos um primeiro quadrado. Esse quadrado foi dividido em 4 partes. Então, o denominador da nossa fração é 4. Simples assim. Foi pintado em azul 3 partes. Então, a fração que representa essa figura é o 3/4. Do lado de cá, nós temos também o mesmo quadrado. Foi dividido em 4 partes, então nosso denominador é o 4, e foi pintado em vermelho apenas uma parte. A fração que representa essa figura é 1/4. E aqui a gente tem uma dessas situações que a gente já pode começar a utilizar a fração. 7 amigos foram jantar, mas somente 3 comeram sobremesa. O pedido aqui é o seguinte: qual fração que representa os amigos que comeram sobremesa? O que a gente precisa primeiro entender aqui? Qual é o todo? Vocês percebem que o
todo aqui são os 7 amigos, nós estamos falando de amigos, e eles foram divididos em 7 partes. Então, a gente vai representar a parte de baixo dessa fração com 7. simples assim. Esse é o nosso denominador. E ele pede aqui para que a gente represente somente os que comeram sobremesa. 3 comeram sobremesa. Então, a parte de cima da nossa fração é 3. Essa fração, então, representa os amigos que comeram sobremesa. 3 sétimos. Qual a fração que representa os amigos que não comeram sobremesa? O nosso todo, nesse caso, continua sendo os 7 amigos. E agora a gente sabe que 3 comeram sobremesa. Se 3 comeram sobremesa, quantos não comeram sobremesa? 7 menos 3 é 4. 4 amigos não comeram sobremesa. Essa é a fração que representa, então, esses amigos que não comeram a sobremesa. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de leituras de frações. Apenas alguns exemplos, a gente vai ver muito isso durante todas as nossas aulas, mas é muito importante a gente começar com essa noção. Então, aqui a gente tem o 3 quartos, essa fração invertida, a gente tem 4 terços. Olha aqui, a gente tem um 7 onzeavos, 5 oitavos, 2 nonos, 8 sobre 5 é 8 quintos, 9 sobre 2 é 9 meios. A gente tem aqui um 12,33. E agora, o que a gente faz? A partir de agora, a gente vai inserir o termo avos. Ela será lida da forma 12,33 avos. Essa daqui, 15 sobre 102. 15, 102 avos. O avos é introduzido nesse momento nas frações aqui na nossa leitura. Aqui outros exemplos usando o 10, o 100, o 1000, 10 mil, 100 mil e 1 milhão. Como que a gente faz a leitura dessas frações aqui? 12 décimos, 5 centésimos, 20 milésimos, 32 décimos de milésimos, 18 centésimos de milésimo, 101 milionésimo. Então é isso, nós chegamos ao final de mais uma aula. Essa é uma aula básica, nós teremos outras tantas aulas na sequência falando de fração e é importante você acompanhar cada uma delas para dominar esse assunto. Se você gostou da aula, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu espero ter te ajudado, espero que você tenha aprendido algo novo nessa aula e a gente vai para a próxima. Valeu!